Leonardo Espírito Santo, do Banif, é convidado deste Fez de Contas. Leonardo, boa tarde, obrigado por estares aqui. Olhando para os últimos dados que nos têm chegado de toda a Europa, hoje tivemos esta leitura do IFO na Alemanha, que mostra que a economia alemã continua a conseguir resistir à crise, mas isto chega para descansar os investidores em relação ao bolo total da economia europeia? Não, julgo que não, porque ainda há muitas questões que continuam a preocupar os investidores europeus, sobretudo na Europa. O IFO na Alemanha tem realmente já há muitos meses que tem contrariado as expectativas mais óbvias, por um lado, de um abrandamento da economia global, e que as exportações na Alemanha venham a abrandar, que se venham a ressentir disso, que é perfeitamente expectável, e por outro lado de toda a confusão que ainda graça com a crise da zona euro, que não temem em melhorar, mas isso de facto até agora teve pouco impacto, pelo menos a nível da confiança dos empresários, portanto, visível no IFO. E essa confusão que reina nesta altura, sobretudo em torno de Espanha e também um pouco de Itália. Os leilões desta semana de Espanha ajudaram também aqui a clarificar um pouco a situação? Deram alguma... Clarificar, penso que não, até porque eram montantes relativamente pequenos, sobretudo da Espanha ontem, na quinta-feira, era um montante bastante pequeno e, portanto, é facilmente colocável, mesmo que uma parte fosse a 10 anos, aquele prazo mais complicado, mais arriscado. Mas penso que clarificar não clarificam. No caso da Espanha, a Espanha já está até bastante avançada em termos das emissões que tem para fazer este ano, e isso é positivo, é verdade, mas enfim, não apaga o problema estrutural que existe com o mercado imobiliário, a relação com a banca e com as provisões e o capital que a banca terá que fazer ainda, que é um grande ponto de interrogação, e com a capacidade que o Estado vai ter de controlar as regiões e de executar o orçamento que tem planeado. Portanto, tudo isso são questões que continuam muito prementes. A questão da liquidez em Espanha talvez agora seja um bocadinho menos, o acesso ao financiamento seja um bocadinho menos premente, porque a Espanha está realmente já bastante adiantada no plano de financiamento do ano. A maior preocupação está sobretudo centrada na banca espanhola, nas necessidades de recapitalização. Sim, está, porque claramente o mercado imobiliário vai continuar a corrigir e, portanto, não é ainda claro quando é que a deterioração da qualidade de crédito dos bancos vai parar. Ninguém consegue arriscar e ninguém se quer arriscar a dar uma data, mas claramente o mercado imobiliário vai continuar a corrigir, e para além de que há ainda algumas questões com algumas carras, nomeadamente a banca, que é a maior, de consolidação que também ainda não são claras. Portanto, acho que o principal receio com Espanha continua a ser claramente com a... E estes níveis de yields no mercado secundário de Espanha já são níveis que nos possam fazer pensar que o Banco Central Europeu vai entrar em ação? No início da semana tivemos as yields a tocar os 6% e depois recuaram logo. Isto pode também ter sido precisamente esse sinal de alguma intervenção do BCE? Não, o BCE não deixou de realmente comprar obrigações no mercado secundário, como fez desde agosto do ano passado. Eles pararam já há cerca de mais ou menos 2 meses que deixaram de fazer compras e portanto, a intervenção que o BCE tem ou teve nestas últimas semanas foi meramente verbal, com alguns membros a darem a entender que o programa ainda não está terminado, fechado e, portanto, é um instrumento que está disponível. Mas mesmo algumas dessas declarações foram contrariadas por outros membros do BCE, portanto, percebe-se e continua-se a perceber desde o princípio deste plano que o BCE está sempre muito renitente em comprar mais obrigações, neste caso de Espanha e de Itália, até pelas implicações que isso tem a nível de uma hipotética subordinação que haja, como aconteceu com o caso de Grego, em que quanto mais o BCE detiver da dívida de um certo país, em caso de reestruturação, maior será a subordinação dos investidores que têm a dívida desse mesmo país. Portanto, o programa o chamado S&P, o programa de compra de obrigações, é um instrumento válido que serve realmente para suportar o mercado, mas claramente não resolve o problema, porque o BCE não pode comprar indiscriminadamente e ad eterno. Portanto, e deixa-me passar para a situação nos Estados Unidos. Enquanto na Europa continuamos a olhar muito para as questões macroeconómicas, nos Estados Unidos esta semana foi fortíssima em termos de earnings season. Houve aqui muitas surpresas, sobretudo no setor financeiro. O panorama é melhor do que se pensava? As surpresas foram
transversais, exatamente. Que era em termos da banca. Na banca também já se esperava realmente um primeiro trimestre muito forte, em contraponto com um último trimestre que foi muito mau. De facto, no quarto trimestre do ano passado tinha sido bastante mau, mas a nível de banca de investimento os resultados já se esperava que fossem bons e mesmo assim conseguiu-se bater as expectativas. Na economia real, nos industriais e nos setores mais cíclicos, as surpresas até é interessante ver que até são maiores, e isso acho que é positivo, e eu sublinhava dois factos que são interessantes de ver. Em primeiro lugar é que a maior parte das surpresas tem a ver com lucros e não tanto com receitas. Do lado das receitas, o crescimento são realmente fracos e são ligeiramente acima daquilo que se esperava, mas a nível depois de lucro, as surpresa estão mais eficientes. Estão mais eficientes, acho que sim, acho que se vê uma melhoria das margens. Depois há outros fatores que também podem ter algum impacto, como alguns incentivos fiscais, alguma fiscalidade mais favorável, mas é interessante ver essa dicotomia, o que a mim me sugere que o crescimento nos Estados Unidos continua a ser moderado, é um crescimento saudável, mas moderado. Portanto, estes resultados serem assim tão bons e tão acima das expectativas, acho que a leitura deve ser realmente cautelosa. Não querem necessariamente dizer que a economia está novamente com um crescimento muito forte. Mas são resultados que alimentam ganhos nas bolsas? Esta semana foi muito volátil, não se notou o grande ânimo dos investidores, tendo em conta o que se passava deste lado do Atlântico. Sim, isso até foi bem visível nos resultados da banca, em que todos os bancos, genericamente, bateram os resultados, mas acabaram por não ter uma performance significativa no mercado. Mas também é preciso ver que, desde o início deste ano, que as expectativas em termos de resultados para o primeiro trimestre já tinham sido bastante reduzida e, portanto, daí agora os bancos e as empresas do S&P conseguirem bater essas expectativas com números que são razoáveis, são bons, mas, enfim, são razoáveis, não são muito para além daquilo que se esperava, se calhar, no final do ano passado. A questão é que essas expectativas foram muito reduzidas no final do ano passado e, portanto, isso que justifica também a performance do mercado americano este ano. E em relação a Portugal, hoje começa também aqui a época da apresentação de resultados do primeiro trimestre. Começamos pelo BPI. O que é que se pode esperar das empresas portuguesas nestes primeiros 3 meses, ainda neste cenário de austeridade? As empresas portuguesas cotadas no PSI 20 não correspondem exatamente à realidade nacional, à realidade interna, não é? Porque bem mais de metade dos resultados vem de fora de Portugal e, enfim, isso é aquilo que nos vale que o mercado português mantenha algum interesse, porque senão realmente seria muito pouco interessante. Em termos de resultados, acho que a maior parte das principais empresas do PSI 20 vão provavelmente ter bons resultados, dentro pelo menos daquilo que se espera, e na banca acho que o grande evento terá sido no último trimestre, com o reconhecimento das imparidades, com a dívida portuguesa, e não se esperam grandes novidades. Enfim, os resultados não vão ser muito interessantes, podem ser suportados, no caso do BPI e dos restantes bancos portugueses, podem ser suportados por alguma ajuda, eventualmente, dos LTROs do BCE, mas quer dizer, o problema em termos internos mantém-se, em termos de deterioração da qualidade de crédito, em termos de receitas que serão, resultados operacionais que serão necessariamente fracos. Mas enfim, espera-se, pelo menos para a banca, esperam-se lucros realmente aceitáveis, tendo em conta o contexto em que vivemos, e depois o foco será em relação ao capital, em que se continua à espera de notícias sobre os planos de recapitalização. Exato. E como é que está o mercado português nesta altura, visto de fora? Os investidores têm alguma procura pelo mercado português ou está completamente fora do radar? Não está fora do radar, porque temos ainda alguns nomes no caso da Galp, por exemplo, que são nomes que têm uma dimensão maior, razoável, mas são poucos, não é? Olhando para as nossas cotadas, realmente são poucos, e sobretudo as small caps, as ditas small caps, essas sim já há muito tempo estão fora do radar. Portanto, e é como eu disse há pouco, o interesse que existe com o mercado é com alguns nomes que têm exposição fora de Portugal. Tem uma exposição muito relevante, como a Jerónimo Martins, que tem mais de 80% dos resultados vem de fora. Portanto, é um nome que é português, mas que
que ultrapassa bastante as nossas fronteiras. Leonardo, muito obrigado por estas explicações e esta presença no Fecho de Contas. Até para a semana. Obrigado.